Na fantasmagórica cena de 1822, com heróis a cavalo, o Brasil se declarava independente. 2 séculos se passaram e a imagem atual do país é completamente distorcida. No cenário político, muitos crimes sem punição. A decadência de um país ocorre quando se esquece a catástrofe que lhe deu origem. Em meio à destruição, é através da consciência humana, pelo ato de pensar, que nos juntamos ao altar onde a injustiça sofrida pode ser abolida e ultrapassada. É agora que a fé na eternidade deve se recompor. A história é o primeiro tribunal da justiça. Em nome das vítimas da Covid-19 no Brasil e dos familiares que enfrentam a infinita tarefa do luto, escolhemos cultivar memórias para eliminar a injustiça presente. E, assim, promover uma luta constante para que os algozes sejam responsabilizados, julgados e punidos pelas ações e omissões criminosas que resultaram no elevado número de óbitos e contágios durante a pandemia de Covid-19 no país. Para compreender esse trágico capítulo da história do Brasil, antes, precisamos entender seu contexto político e social. A cena do Brasil 200 anos depois é de dependência. O país das manchetes e vexames internacionais e sob o escombro de suas mortes. O método negacionista, implementado como política governamental, sob o manto de normalidade, foi em si tão assustador quanto as atrocidades cometidas. No Brasil, o problema do mal saiu da esfera da teologia, sociologia e psicologia e passou a ser vivenciado na dimensão política. As consequências foram devastadoras. Vidas assassinadas a quem ousou defender a Amazônia. Os ambientalistas construíram trincheiras e resistiram com a vida aos incentivos e técnicas do governo de passar a boiada. Vidas assassinadas por motivação política. Tornou-se perigoso no Brasil defender a educação pública, gratuita e para todos. Tornou-se perigoso ser jornalista e defender a imprensa livre e independente. Tornou-se perigoso pensar diferente. E nisso consiste o principal perigo, pois o indivíduo que não pensa se torna cúmplice dos crimes. Essa é a banalidade do mal diagnosticada por Hannah Arendt. Ao longo do bicentenário, nunca se observou tantos gabinetes paralelos, sigilos de 100 anos, discursos de ódio e corrosão entre os poderes institucionais. A religião, 200 anos depois, se tornou um estratagema dos discursos políticos e, em nome de Deus e da família, muitas práticas anticristãs foram feitas. E, em nome do bem, se defendeu as armas, a ditadura e a tortura. Nesses últimos anos, foi difícil imaginar que um dos retratos do Brasil algum dia foi o da cordialidade e o da tolerância.
Para testemunhar essa ambiguidade, dois Brasis coexistiram no mesmo tempo e espaço. O Brasil de 33 milhões de pessoas passando fome, com cenas diárias de famílias catando lixo e promoção de ossos, além de restos de alimentos. Por outro lado, o Brasil paralelo sustentado pela versão negacionista, que afirmava não existir fome pra valer no país. O Brasil de 10 milhões de pessoas desempregadas, subjugado pelo Brasil paralelo, de muitas empregadas domésticas viajando para Disney. O Brasil de 687 mil mortes por Covid-19, ignorado pela versão negacionista de que a gravidade do vírus estava sendo superdimensionada. O presidente em rede nacional fez o pronunciamento no início da pandemia. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Devemos sim voltar à normalidade. Desse erro e dos crimes cometidos, ele nunca se retratou. Não se trata de perdão, pois o perdão existe apenas para aqueles que não sabem o que fazem e não para o mal intencional. Qual a imagem histórica para representar o bicentenário do Brasil? O filósofo Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, menciona o quadro de Klee, chamado Agnus Novus. Nele existe um anjo. Seus olhos estão arregalados, sua boca aberta, suas asas estendidas. O anjo da história parece ter esse aspecto. Seu rosto está voltado para o passado, onde diante de nós aparece um encadeamento de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única que vai empilhando incessantemente escombros sobre escombros, lançando-os diante de seus pés. Ainda bem que o anjo gostaria de se deter, despertar os mortos e recompor o que foi feito em pedaços. Mas a consequência das tragédias políticas é que as verdadeiras vítimas não sobrevivem para testemunhar. Quem fala é quem sobreviveu, mas quem sabe o que aconteceu não pode falar. Quem é a verdadeira e única testemunha não pode testemunhar. A demolição levada a cabo, a obra consumada, ninguém a narrou, assim como ninguém jamais voltou para contar a sua morte. A história pode ser a cena da dominação, a narrativa hegemônica dos que venceram. Como as vítimas das injustiças no Brasil podem contar a sua história? Como fazer a história sobre o ponto de vista das vítimas, de todas as vítimas, e dar a esse projeto um alcance universal? Como dar vida à vida ativa do filósofo sérvio brasileiro Miroslav Milovic, a vida dos ambientalistas Bruno Pereira e Dom Phillips, a vida política de Marcelo Arruda. Quem partiu era, certamente, o amor de alguém. Quem vai contar essas histórias e tantas outras vidas que desaparecem diariamente no Brasil por causa da violência de classe, raça e sexo? Escolhemos seguir os rastros teóricos de uma história. O
o pensamento do filósofo iugoslavo Miroslav Milovic, que chegou ao Brasil em 1997 e foi uma das vítimas da necropolítica no país. Escolher a pessoa de Miro é também escolher sua obra para iluminar nosso caminho na tentativa de compreender filosoficamente as ruínas do tempo presente no Brasil. Toda vez que emitimos o julgamento, isso não deveria ter acontecido, estamos enveredando por um caminho que conduz diretamente ao problema do mal. A perda antecipada de Miroslav Milovic deixou a marca de protesto para o Brasil. Isso não deveria ter acontecido. Marx havia dito que as revoluções são a locomotiva da história mundial, mas talvez as coisas se apresentem de maneira diferente. É possível que as revoluções sejam o ato pelo qual a humanidade que viaja nesse trem tem de puxar os freios de emergência. O autor não desaparece. O filósofo permanece vivo na contingência das leituras que serão feitas da sua obra e na preservação do seu corpus. Essa tarefa continua posta para nós. É nossa responsabilidade cultivar a leitura política do corpus marxiano, benjaminiano e agora também do corpus miroslaviano. Penso, logo existes, dizia Miroslav Milovic. O terceiro é quem cultiva a memória. A chegada dos outros é a justiça. A vida do filósofo que atravessa esses dois corpos, se não for preservada, estará condenada ao esquecimento da história, o que pode ser entendido aqui como a segunda morte do filósofo. A comunidade da diferença anunciada por Miro tem um grande desafio pela frente. Pensar não é apenas um exercício contemplativo de olhar criticamente o passado. A memória é uma tarefa revolucionária que se realiza no presente. Éramos esperados na Terra para salvar do esquecimento os vencidos, mas também para continuar e, se possível, concluir seu combate emancipador, dizia Walter Benjamin. O filósofo tem o dom de possuir duas famílias, a família de sangue e a família de leitores que seus livros transformaram em parentes. Essas duas famílias são as responsáveis em manter vivo o corpus e o legado do autor após a morte. Quando um filósofo deixa de publicar seu texto, ele retorna, aparecendo ou desaparecendo como um espectro. O rastro deixado por ele significa tanto a morte que já ocorreu, quanto a esperança de que ele sobreviva. Não é uma ambição de imortalidade, é estrutural. Se ele deixou um pedaço de papel e partiu, fica impossível sair dessa estrutura, torna-se a forma constante da sua vida. Na tradição grega, a teoria como filosofia, como metafísica, possibilitou o ser humano se entender. Talvez entender a própria origem divina e entender como agir. Essa é a herança grega. Para agir, precisamos saber o que é o mundo, o logos. Precisamos entender o que é a própria natureza para poder nos entender e entender o mundo. Pensem bem, senhores, disse Miroslav Milovic em uma entrevista concedida em 2003. Pensar pode ser um ato de resistir.
Hoje o sistema nos ensina que a melhor coisa a fazer é simplesmente não pensar. O sistema precisa de pessoas para mantê-lo e não de pessoas que pensem. É da sobrevivência da modernidade que nossa vida diária se transformou. Essa inabilidade do pensamento termina no último momento, nas catástrofes políticas do nosso tempo. Assim, a liberdade deixou de ser a razão da política. A democracia deixou de ser a comunidade da diferença. Miroslav Milovic fez o prenúncio trágico dos perigos fascistas na cena política brasileira. Escreveu seu corpus com sangue, porque sangue é espírito. Em nome das vítimas e das injustiças cometidas nesse ano, neste bicentenário, escolhemos pensar o Brasil a partir da filosofia de Miroslav Milovic. Agora é a hora de juntos transformá-lo. Miroslav Milovic. Salve o nome.